doutora Cláudia Zavaglia, né, que é uma professora doutora do Instituto de Biociências lá da Unesp, em São Paulo, no interior de São Paulo, ela diz que a língua é um organismo vivo, está em constante evolução e se adapta aos contextos socioculturais. Isso influencia, por exemplo, na criação de novas palavras e expressões para dar conta desta nova realidade. Então, pessoal, a gente tem que entender a primeira coisa que a língua, como a doutora fala, quando ela diz que é um organismo vivo, é que a língua ela não é parada. Está sempre surgindo palavras e expressões novas. Dependendo da situação, sempre irá surgir termos novos em qualquer região, né? E isso faz com que a língua enriqueça, tá certo? Então, ela está sempre em evolução, não para. Então, palavras que nós tínhamos há um tempo atrás, hoje, muitas delas não são usadas. E aí vão dar lugar a novas palavras que vão surgindo de acordo com as situações. Por exemplo, alguns anos atrás nós tivemos uma grande onda, né, lá no Japão, que a TV anunciou e divulgou e chamou de tsunami. Tsunami é uma palavra japonesa que significa grande onda. E de tanto a gente usar, de tanto a gente ver essa palavra, hoje essa palavra é usada no dia a dia. Nós falamos ela constantemente quando queremos dizer algo que terá proporções grandes, né? Será um tsunami de informações. Eu estou querendo dizer que haverá muitas informações. Então, a língua é assim, ela vai se adequando e ela vai incorporando palavras novas de acordo com as situações. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Estrangeirismo é um processo linguístico que resulta na incorporação de uma palavra, expressão ou construção frasal de outro idioma a uma língua nativa. Esse é um fenômeno considerado comum, afinal de contas, a língua é viva e sofre interferências de diversas culturas, especialmente porque vivenciamos a globalização e os efeitos das tecnologias. Então, esse processo do estrangeirismo acontece praticamente em todo o mundo, como o texto aí fala, devido à globalização. Em outras palavras, estrangeirismo é incorporar uma palavra ou uma expressão de uma outra língua, de outro idioma, ao seu idioma, né? E é isso que nós vamos ver, que durante a pandemia, algumas palavras estrangeiras foram incorporadas ao nosso idioma. Inclusive, algumas já até, após uma reforma ortográfica do nosso vocabulário português, né? Algumas dessas palavras, desses termos, foram incorporados. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? E vamos conversar um pouco sobre esses exemplos desses termos. Termos surgidos durante a pandemia, né? Na verdade, não é surgidos, né? Que elas já existiam, mas sim popularizados. O primeiro termo que nós temos aqui é live, né? Live é uma palavra inglesa, né, que significa ao vivo, certo? Ela pode ser usada no sentido de morar, de viver, e aí a pronúncia é live, mas essa palavra se popularizou aqui entre nós como live, significando ao vivo, transmissão ao vivo. O Facebook já mostrava, né, já tem esse recurso, fazer uma live, né, mas não era tão popular quando, durante o período de isolamento social, os artistas começaram a fazer suas lives, né? Então, live já significa que a transmissão será ao vivo. A outra palavra também que se popularizou, principalmente nas pequenas cidades, é delivery. Nos grandes centros já era usada essa palavra, delivery, né? Mas nas pequenas cidades, no interior, né, isso não era tão comum ouvir esse nome, né? Então, delivery é o serviço de entrega a domicílio, né, onde você faz um pedido e a pessoa vai deixar na sua casa. E nós vimos que isso se popularizou, esse nome, certo? Nos grandes centros também, além de delivery, se popularizou a expressão takeaway. É aquela que é o contrário, que você faz o pedido, mas você não quer que vá deixar. Você que vai pegar, você vai retirar na entrega, né? Take away. Mas
Essa não se popularizou tanto nas pequenas cidades, mas delivery sim. Outra palavra também que se popularizou, que ouvimos muito, constantemente, foi o chamado lockdown, né? Que em inglês significa confinamento, isolamento total. Né? E devido a tanto os prefeitos, governadores, né, decretar lockdown, que a palavra se popularizou. Tanto que hoje ela está incluída no dicionário da língua portuguesa. Lockdown hoje é uma palavra que está no nosso vocabulário. Ela faz parte do nosso vocabulário. Né? Outra palavra também que já entrou também no nosso vocabulário, segundo a Academia de Letras, foi home office. O que vem a ser o home office? Né? Termo usado para quem trabalha em casa. Né? Seria ao pé da letra escritório em casa. Mas essa expressão designa alguém que está exercendo o seu trabalho em sua residência. Né? O home office. Nos grandes centros se popularizou o homeschooling, né? Que é estudar para os alunos, que é estudar em casa. Mas nas pequenas cidades esse termo não chegou. Mas o home office, sim, hoje ela faz parte, junto com o lockdown, faz parte do nosso vocabulário. Né? Uma palavra bem conhecida também, uma expressão bem conhecida, foi Google Meet. Né? Meet é uma palavra inglesa que significa reunião. Então, a Google, a empresa da Google, lançou o aplicativo para fazer reuniões virtuais. Né? E aí, esse nome Google Meet, né, se popularizou também. E acredito que ficará por muito tempo, né, fazendo parte do nosso dia a dia. Porque quando não pudermos se reunir, mesmo que não haja mais pandemia, mas nós temos agora um aplicativo que pode nos unir, mesmo estando distante, pelo aplicativo Google Meet, certo? Então, tradução seria Google Reunião, Google Encontro, só que virtual. Uma outra expressão também muito usada, né, que essa se popularizou mais quando começou a vacinação em massa, foi o drive-thru, né? Ou como a gente fala aqui, né, devido à pronúncia ser um pouco complicada, mas nós falamos drive-thru, né? É mais fácil para a gente pronunciar assim, drive-thru, né? Essa expressão, como diz aí, né, de drive-thru, né, foi encurtada e a segunda palavra ficou apenas o THRU, né? E ela significa o quê? Através do carro. Então, essa expressão é usada nos Estados Unidos, né, quando queremos receber um serviço e que nós não precisamos sair de dentro do carro. Então, essa expressão surgiu lá nos Estados Unidos, mas se popularizou aqui quando começou a vacinação em massa. Né? As prefeituras, os estados sempre anunciando, né? Vai ter drive-thru na praça, vai ter drive-thru de vacinação lá no ginásio. A outra expressão também, né, que se popularizou foi o Covid, que juntamente com o lockdown e o home office também foi incorporada ao nosso vocabulário da língua portuguesa. As três já fazem parte do nosso vocabulário. Covid é a abreviação da expressão Coronavirus Disease, né, que significa doença do coronavírus. Devido à abreviação em inglês, né, foi formado o nome Covid, certo? E aí, Covid, para se referir à doença do novo coronavírus, ok? Então, pessoal, foi alguns termos que eu quis trazer para vocês, né? Tinha outros, como eu falei, mas alguns não se popularizaram nas pequenas cidades, mas sim nos grandes centros, né? Tem outros termos. Estes são os mais conhecidos, o que se popularizou entre nós aqui, né, nas comunidades: live, delivery, lockdown, home office, Google Meet, drive-thru, né, e Covid, certo? Então, quis mostrar para vocês que a língua, como eu falei lá no início, é um organismo vivo. Sempre, dependendo das situações, ela vai estar incorporando palavras novas. Sempre o vocabulário vai estar sendo renovado. O nosso português, ele é bem, costuma absorver bem o estrangeirismo. Então, isso sempre vai existir, não é só no português, em qualquer língua, certo? E eu quis aqui mostrar para vocês alguns desses exemplos,
e que durante a pandemia alguns termos e palavras da língua inglesa foram incorporados ao nosso idioma, ao nosso dia a dia também, certo? Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela paciência e se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel, porque a pandemia ainda não acabou, apesar de estar havendo mais um controle, mas o vírus ainda circula por aí